várias modalidades, vários esportes, eu falei da ideia de uma confluência entre um atleta e um local ou uma competição. Foquei mais em local, mas que representavam, obviamente, competições. Então, eu falei primeiramente da mística, né, daquela que é a maior simbiose, né, sinônimo quase. Então, Rafael Nadal em Roland Garros, Schumacher em Spa, ou Senna em Mônaco, o Zico com o Maracanã, e Federer em Wimbledon, e outros tantos casos, né, mencionei. E falei da frustração, que seria um atleta também desse tamanho, né? Sempre pus como critério o tamanho do atleta, né, para ter mais peso, justamente as duas comparações. Um atleta de um tamanho gigantesco na sua modalidade, mas que em alguma competição ou em algum local a coisa não deu certo, seja por azar, por não conseguir produzir mesmo, enfim. Né? Falei de Pete Sampras em Roland Garros, do Jim Clark em Mônaco, do Ronaldo no Maracanã. Curiosamente, até a maioria dos pódios que eu fiz representados no mesmo local. Citei também, tanto na frustração quanto na mística, casos em Indianápolis, né, nas 500 milhas de Indianápolis. E hoje nós vamos fazer uma espécie de mescla. Né? Então eu vou citar casos representativos nas grandes modalidades aí, casos em que um atleta, não necessariamente um dos melhores de todos os tempos, mas que o caso tenha se tornado bastante chamativo. A maioria dos que eu vou mencionar estão na galeria dos melhores de todos os tempos das suas modalidades, mas eu não pus isso como um critério definidor inicial, e sim aquilo que eu vou chamar de maior final feliz da história dos esportes, que é um atleta que perseguiu uma competição, um sonho, transformou num objetivo, numa obsessão, e ao final da sua carreira, ou após um longo período, conseguiu realizar aquele feito. Né? Há casos em várias competições. Poderíamos começar falando, na verdade, de equipes, né? Foge um pouco da regra, mas eu vou citar como caso interessante. Na Libertadores, obviamente, o caso mais claro disso, e se o foco fosse obsessões, e tratando do esporte, de equipes, né, de esportes coletivos, seria talvez o primeiro lugar, que é o Corinthians na Libertadores. Né? Depois foram participações em 77, 91, 96, 99, 2000, 2003, 2006, 2010 e 2011. Portanto, foram 9 participações, nas quais, invariavelmente, o Corinthians era eliminado cedo, a maioria das vezes nas oitavas ou nas quartas de final. Teve até então como melhor desempenho uma semifinal, até que em 2012, 35 anos após a primeira participação, venceu, e venceu de forma invicta, né? Venceu de uma maneira inquestionável. Mesmo o mais palmeirense São Paulino não consegue questionar esse título do Corinthians. Mas, por se tratar de esporte coletivo e de uma equipe, a gente não vai colocar apenas como curiosidade. A exemplo da Espanha na Copa do Mundo. A Espanha na Copa do Mundo, ela não teve, até conseguir pela primeira vez, nunca teve nenhuma campanha que chamasse muita atenção. Mas a questão era que a chamada Fúria, ela era sempre apontada, não em todas, mas em muitas dessas Copas do Mundo, ela era vista como uma favorita no pré-Copa. E até conseguir lá em 2010, também não foi da melhor forma, não foi como o Corinthians, não foi uma campanha perfeita, foi uma campanha bastante ruim, até olhando assim apenas os números, né? Porque perde a primeira partida e daí tem várias vitóriazinhas de 1-0, né? A própria título acontece na prorrogação, enfim, não foi da forma mais bonita, mas coroou-se uma geração muito especial, que já tinha ganhado a Eurocopa e que mesclava os melhores jogadores
de Real e Barcelona ali, alguns do Liverpool também, né? Mas a Espanha remonta desde a Copa dos 50 no Brasil. O Brasil vence a Espanha aqui no Brasil por 6-1 e entoava uma canção, né, as Touradas de Madrid, mas desde então já a Espanha era apontada como uma grande força e chegava, mas não conseguia, né? Depois teve algumas Copas nas quais não conseguiu se classificar. Em 62, aquele caso emblemático, em que a arbitragem prejudicou demais a Espanha, somado ao fato do Di Stéfano ter se machucado. E aí você passa aí para a Copa de 82, na qual eles sediaram, mas não conseguiram fazer uma campanha importante. Em 86 fizeram uma bela campanha, mas acabou sucumbindo. Inclusive eles fazem uma goleada, acho que contra a Dinamarca nessa Copa. Então ali já começava a Espanha, será que vai dessa vez? Em 94, uma campanha razoável, eliminada nas quartas de final. Em 98 já chega com uma sequência de vitórias, 35 vitórias. Até hoje eu acho que são as maiores sequências de vitórias, né? A Espanha, nessa fase 94 98, a própria Espanha de 2006 a 2009 e o Brasil de 93 a 97 emendaram 35 vitórias. Então em 98 a Espanha chega, dessa vez vai ser, e acabou não sendo novamente, eliminada cedo. 2002 chegou longe, chegou bem, foi também afanada pela arbitragem. 2006 é eliminada principalmente pela genialidade do Zidane, até que em 2010 conclui. Então, duas edições, pelo menos 62 e 2002, em que a Espanha poderia ter conquistado, mas acabou se tornando uma história complicada, até que em 2010, final feliz para eles. E poderíamos mencionar no Super Bowl, né, no futebol americano, o Buffalo Bills. O Buffalo Bills também teve 4 vice-campeonatos no Super Bowl, até que conseguiu pela primeira vez. Então, são casos de equipes que, no mais alto palco, digamos assim, a principal competição do seu nicho, demoraram muito, mas acabaram conseguindo. Temos casos contrários, né? O Atlético de Madrid na Champions League, eu acho que é o maior exemplo do que ainda é aí essa aguardando por esse final feliz, porque o Atlético de Madrid chega na final em 74 e perde no último minuto, e em 2014 toma um empate no último minuto, vai para a prorrogação e acaba perdendo, larga vantagem ali, né, na prorrogação. Em 2016 vai para os pênaltis e novamente perde, né? Então, talvez daqui a uns anos aí seja esse final feliz que vai superar, por conta dessas todas as três vitórias terem escapado ali no finalzinho para o Atlético de Madrid. Então, talvez essa história futuramente possa ser o maior final feliz dos esportes, certamente dos esportes coletivos, pelo menos. Mas pensando então em atletas, que é o nosso principal foco, né, um atleta em especial, no tênis nós temos vários casos interessantes. O Rafael Nadal em Wimbledon, o que vai deixar ele de fora aí é porque essa trajetória dele foi, na verdade, um tiro muito curto. Quando o Nadal aparece lá em 2005, dizendo que o sonho dele era ganhar o Wimbledon, ele já havia vencido o Roland Garros, na sequência o Wimbledon, e ele foi eliminado na segunda rodada. E pelo fato de ele ser considerado muito jogador de saibro, até um bom período da carreira dele, ele ficou com essa marca negativa, né? Que ele só jogava bem no saibro. Quando ele disse, foi inclusive alvo de chacota, que um jogador de saibro ganhar na grama não teria como, ainda mais o jeito que ele jogava e tudo mais. Então, em 2005 ele é eliminado na segunda rodada, mas em 2006 ele já chega na final. Perde de forma clara para o Federer, ele chega a ganhar um set, mas toma inclusive um 6-0. Em 2007 ele chega novamente à final contra o mesmo Roger Federer, que vinha numa sequência aí para lutar pelo seu 5º título,
e ganha 2 sets, faz um jogo muito próximo, mas no quinto set o Federer vai melhor e vence, até que em 2008 ele consegue esse título. Foi muito emblemático, né? Ele emula o caso que nós vamos mencionar aí daqui a pouco, sobe lá nas arquibancadas, quebra o chamado protocolo, vai abraçar os pais dele. É um dos melhores, talvez o melhor jogo da história do tênis. Recomendo para quem puder assistir esse jogo. Teve muitas variáveis e o alto nível se fazendo presente ali. 2 pausas por conta da chuva. A primeira, o Nadal estava com clara vantagem. Na segunda, o Federer estava com clara vantagem. Mas aí foi lá para o final, no quinto set, disputado já deu 9-7 o último set, enfim, um dos melhores jogos da história do tênis. Fica a recomendação para quem puder assistir. E defrontou aquele que é o maior nome de Wimbledon, né, que é o Federer. O Federer em Roland Garros também. A Federer chega em Roland Garros a primeira vez como número 1 do mundo em 2004 e perde para o Guga, 3-0. Em 2005 ele enfrenta o Nadal pela primeira vez, eliminado na semifinal, 3-1. Em 2006 vai para a final, faz talvez o melhor jogo dele contra o Nadal em Roland Garros, ganha um set por 6-1 e perde acho que 2 no tie break, acaba perdendo. Em 2007 novamente faz uma bela final, mas o Nadal já estava com o jogo mais controlado. Em 2008 o Nadal arrebenta com o Federer, 6-1, 6-3, 6-0, né, no exemplo do que fez esse ano com o Djokovic. E em 2009 o Federer finalmente vence. Ele não apenas vence, mas naquele dia ele igualava o recorde de Sampras, a exemplo do que o próprio Nadal realizou agora, que é vencer a final em Roland Garros e igualar o recorde de Grand Slams, no caso do Roger Federer. Então o Federer se emociona muito naquele momento, porque combinou essas duas coisas, igualar o Sampras e conseguir finalmente vencer Roland Garros. É claro que aí o fato de não ter sido contra o Nadal, né? O Nadal foi eliminado nas oitavas de final nessa edição, pesa um pouco, né? Mas não deixa de ser uma bela história de final feliz. E o próprio Federer tem uma história de final feliz mais importante ainda, do ponto de vista pessoal, no tênis, que é com a Copa Davis. A Copa Davis é o torneio de seleções, né? Extremamente tradicional, remonta lá no início do século XX. E você ser da seleção americana ou da seleção australiana e futuramente da seleção espanhola é mais cômodo, porque há muito mais profusão de talentos. Então, para uma competição na qual você vai ter você e mais 2 colegas disputando individual e ainda tem as competições de dupla, você precisa que realmente esse time funcione bem. E o Federer, pela Suíça, disputou lá a primeira vez, acredito eu, final dos anos 90, e nunca conseguia, né? Era eliminado cedo, eventualmente tendo aqueles chamados qualifyings, uma espécie de segunda divisão, né? Até que ele se propôs como objetivo em 2014 para jogar a Copa Davis, e aquele se tornou o maior foco dele, né? O maior objetivo dele naquele ano. Então, depois de 15 anos, ele finalmente conseguiu vencer, né? E, inclusive, coube a ele, foi acho que 3-1 contra a França, isso é melhor de 5, foi 3-1 e o último jogo era de fato dele. Então, foi uma forma de coroar, né? A seleção suíça, que é um pouquinho abaixo da média dessas grandes aí que eu mencionei, mas que tinha um cara que precisava, né, desse título, e veio esse título. O Djokovic em Roland Garros também é um caso muito especial de final feliz. Ele foi chegando, em 2011, por exemplo, ele vinha numa sequência de 43 vitórias, chegou na semifinal e perdeu para o Federer nessa semifinal. O Federer interrompeu essa sequência, então ele tinha ali a chance de fazer a maior sequência de vitórias da história do tênis e ganhar Roland Garros pela primeira vez. No ano seguinte e nos 3 anos sequenciais, ele enfrenta o Nadal, 12 e 13 na semifinal e 14 na final. Eu não me lembro se 2012 ou 13, eu acho que 13.
Foi uma semifinal, também um dos melhores jogos deles, né? Quinto set, o último set avançando em games, até que o Nadal acabou vencendo. Durou muito tempo o jogo. Me lembro que eu comecei a acompanhar, né, pelo celular pela manhã e já após o almoço ali, à tarde é que o jogo concluiu. Em 2014 faz a final, perde, acho que ele chega a ganhar o primeiro set, mas perde na sequência. E em 2015, pô, Nadal eliminado. Na verdade, o Nadal lesionou, ele tinha ganhado um jogo, daí ele não participou do jogo seguinte por conta da lesão. E aí era cenário perfeito. Então, assim como o Federer, o Djokovic que bateu na trave tantas vezes, ao ver o Nadal fora da jogada, tem a sua grande chance. Vai à final e acaba perdendo para o Wawrinka. Foi uma grande decepção para quem, embora o suíço jogou muita bola também naquele dia, mas a frustração gigantesca do Djokovic. Então, se tinha as últimas 5 edições, ele ali na trave, perdendo na semi ou na final. Até que em 2016, coube, talvez o destino agraciou a ser apenas o segundo homem na história a vencer o Nadal em Roland Garros, o vence nas quartas de final e a campeão contra o Andy Murray. Então, também foi um grande final feliz. Mas esse outro caso, até por aí nesse caso que eu vou citar do tênis, por não ser um dos melhores de todos os tempos, não ser um Nadal, um Djokovic, um Federer, e ser num palco daquele, vai tornar mais bonita ainda a história, né? Menciono por último momento aí, então, como menção honrosa. Eu falei ainda da NFL, mencionei o Buffalo Bills, mas teria um jogador também, que é o John Elway. 20 anos de carreira, números assombrosos estatisticamente falando, top 5 aí dos quarterbacks, né? Um jogador com vários números muito importantes, tanto de temporada, quanto de carreira, quanto de Super Bowl, até conseguir lá, já, sei lá, nas 15ª ou 16ª tentativas, ele consegue ser campeão do Super Bowl finalmente. Não foi o MVP das finais, né, no MVP do Super Bowl, eu acho, mas foi campeão finalmente. Né? Então, coroou uma carreira. A exemplo do que aconteceu na NBA com o Jerry West. Jerry West, jogando pelos Lakers, chegou a fazer 7 finais seguidas nos anos 60. Final de 62, 63, 65, 66, 68, 69, 70. Todas essas ele chegava na final e não conseguia. Em 69 tem uma das melhores performances já vistas por um jogador em finais, mas não conseguiu o título, até que em 72 consegue. E o próprio Dr. J, a quem eu já dediquei um vídeo, foi campeão na ABA, mas quando veio para a NBA como principal estrela, chega na final em 77 e perde, em 80 e perde, em 82 e perde, até que consegue em 83. Mas tanto o John Elway, quanto o Jerry West, quanto o Dr. J, a questão é, além de pertencerem ao esporte coletivo, eles, quando finalmente conseguiram essas conquistas, não foram os principais protagonistas, né? O Jerry West estava no time do Chamberlain, que foi eleito MVP das finais de 72. O Dr. J estava no time do Moses Malone, que foi eleito MVP das finais de 83. E John Elway, não me lembro quem foi escolhido o MVP do Super Bowl, mas não foi ele, né? Então esse seria o ponto para com eles não estarem nessa lista. E quem vai estar na nossa lista como menção honrosa, portanto na quarta colocação, como tradicionalmente faço nesses vídeos que misturo as modalidades, é o LeBron James. Mas o LeBron não especificamente com a final da NBA, mas nas finais pelo Cleveland Cavaliers. Então é uma união de uma competição com o amor dele pela cidade e a promessa que ele havia feito que ia ganhar pela cidade. Essa foto que eu coloquei para nós é da final de 2007, quando o LeBron ainda era muito jovem, 23 anos, carregou um time bastante fraco para a final. O Varejão jogava aí,
e você tinha o Mo Williams e outros jogadores que, sem a menor dúvida, e isso é comprovado pela saída do LeBron, né, é um time que provavelmente nem para os playoffs chegasse. E o LeBron conseguiu carregar esse time para a final. Mas acabou defrontando um dos melhores times de todos os tempos, uma das maiores franquias da história da NBA, que tem também um dos 10 aí, jogadores da história da NBA, que é Tim Duncan, também Tony Parker e Manu Ginobili. Acabou que os Spurs venceram por 4-0, né? Não teve jogo, né? Mas o LeBron continuou insistindo. 2008, eliminado na final de conferência pelo Celtics. 2009, eliminado na final de conferência pelo Orlando Magic. 2010, eliminado na final de conferência pelos Celtics. Aí o LeBron toma a decisão e vai para jogar em Miami, né? Vai para o Miami Heat. O pessoal em Cleveland amaldiçoou o nome dele, queimou camisa e etc. É um momento assim que a gente pode considerar um marco da história da NBA. Uma das fases, né, das transições da NBA é esse momento do LeBron indo para o Miami Heat, não apenas pela forma com que ele anunciou, mas pela junção, né, dos super teams, o jogador poder escolher e juntar com outros craques, outras estrelas. Isso havia sido iniciado 2 anos antes, quando o próprio Boston Celtics juntou, né, Kevin Garnett do Minnesota e Ray Allen do Milwaukee, junto com o Paul Pierce, para fazer um Big Three. E aí o LeBron foi fazer o seu Big Three lá em Miami. Perde no primeiro ano, ganha os outros 2 e na final, no quarto ano, volta para Cleveland. Né? Ele fala, não, tenho ainda alguma coisa para completar na minha carreira, algumas coisas, mas uma delas eu preciso voltar. Então já tenho os títulos da NBA, mas eu quero conquistar esse título pela cidade. Chega, primeiro ano, vai para a final, 2015, vai para a final, mas os Cavaliers novamente perdem. Perdem também porque os outros 2 melhores jogadores do time, Kevin Love e Kyrie Irving, ambos se machucaram já no início da série. Então o LeBron ainda consegue levar na primeira partida para a prorrogação, ele tem uma atuação monstruosa, e nas 2 seguintes, jogo 2 e jogo 3, ele arrebenta nos jogos e o Cleveland vence. Mas a partir daí, o Golden State Warriors encaixou bem a marcação, o Iguodala ficou em cima do LeBron, e somadas às ausências dos outros 2 craques do time, realmente não deu certo e os Golden State vencem por 4-2 a série. Mas vai para o ano seguinte, que eu falei das maiores viradas, que eu considero a maior virada em série da história dos esportes. Depois de estar perdendo por 3-1 nas finais, eles conseguem a virada para 4-3 e o LeBron finalmente diz para Cleveland, né? Cleveland, this is for you. Então essa seria a nossa menção honrosa. E por essa ser a menção honrosa, você já deve imaginar o nível elevado que vai vir aí. Né? Então, na sequência dos top 3 que eu selecionei, o nosso terceiro lugar vai ficar com o nosso gigante, nosso querido Ayrton Senna. O curioso do Senna é que ele tem um final feliz em 2 competições, em 2 GPs, 2 corridas monstras, né? Monza, um dos maiores tempos da história do automobilismo, da Fórmula 1, e Interlagos, que também é um grande palco. Mas essa história é curiosa e ela tem seus percalços e ele vai ficar em terceiro lugar, porque as outras 2 ainda mais impressionantes. Mas vamos relembrar aqui primeiro do Senna em Monza, antes falando. Então o Senna em Monza ele teve 5 tentativas. 5. 85, 86, 87, 88 e 89, exato. 5 tentativas frustradas. Né? Até esqueci de mostrar para vocês, havia separado os critérios. Né? Então os critérios são esses. Número de participações nesta tal competição, quantidade de vitórias que escaparam, ou seja, muito próximo, você acreditava que era naquele dia, naquela vez, naquele momento, e acabou não sendo, teve que adiar mais uma vez o sonho,
a importância da competição, né? Portanto, o tamanho daquele palco ou da competição em si, na modalidade, o que ela representa, a forma de vitória e a repercussão, né? Então, a questão do LeBron e todos esses que eu mencionei preenchem todos esses critérios, porém, essas três últimas, né? A Senna e os outros dois é que vão preencher bem esses critérios. Em Monza, o Senna teve então 5 participações frustradas até que venceu. Em 85 ele chega acho que na terceira colocação, 86 sinceramente não me lembro agora de cabeça. Mas em 87, 88 e 89 ele liderava as corridas quando, por razões diferentes, abandonou. Em 87 ele está liderando com a Lotus amarela, carro bastante inferior aos outros principais daquele dia. Ele adotou uma estratégia bastante ousada, que foi de não parar, né? Período em que você podia decidir algumas coisas na Fórmula 1, né? E vai prorrogando até que na penúltima ou antepenúltima volta, ou próximo disso, nas últimas voltas, ele, tentando uma ultrapassagem para um retardatário, acaba pisando ali numa parte suja da pista e escapa, vai lá na brita, perde um bom tempo, Piquet ou ultrapassa, ele retorna à pista e completa na segunda colocação. Em 88, o ano em que foi a única vez que a McLaren não venceu essa corrida em Monza, a única não vitória da McLaren, Senna também dominando tranquilamente, e aí entra também a questão do Alain Prost, né? O Prost fez uma pegadinha com o Senna, que ele já havia aplicado em Mônaco. Então o Prost lançou uma isca e o Senna mordeu novamente. Mas ele acaba abandonando quando ele também vê um retardatário. E ali eu acho que é um pouquinho de erro de cálculo do Senna. Não foi um erro de direção, mas de cálculo. Ele imaginou que o Jean-Louis Schlesser, não iria conseguir retornar à pista daquela forma. Então ele foi muito tranquilo. O Schlesser tira o carro, até vai para fora da pista e o Senna faz a chicane e o Schlesser acaba dando no meio dele nesse retorno. Então um abandono que misturou ali um pouco da obsessão dele com o Prost, um erro de cálculo e talvez um pouquinho mais de cautela, né? Evitar e fazer uma ultrapassagem clássica num outro ponto seria mais tranquilo para ele. Em 89, novamente, ele chega lá e domina a corrida até que metade final o motor apita, né? Foi a corrida em que o Prost venceu com a McLaren e deu o troféu para a torcida da Ferrari. Ele já tinha anunciado a saída dele da McLaren, então era muito, muito pesada a situação do Senna em Monza. A ponto de, em 90, ele chegar lá e ter uma faixa. Ayrton, sinta a maldição de Monza. Então, era tratado como uma maldição, né? 3 anos, 3 vitórias nas quais ele estava ali, na boca da botija e acabou escapando por razões diferentes. E em 90 ele vence de forma avassaladora. Fez a pole, fez a volta mais rápida, liderou todas as voltas naquele dia, inclusive momentos do boxe, ele permaneceu na liderança. E recentemente falou-se muito disso, ele ganhou uma aposta com o Ron Dennis e esse carro, no qual ele venceu esse dia, foi dado para ele de presente, consta no Museu Ayrton Senna e tudo mais, né? Então o Senna tem esse caso clássico em Monza, ele tornaria a vencer em 92, em 91 ele chegou em segundo, em 93 abandonou, acho que o motor quebrado, alguma coisa assim. Então, depois que ele quebrou a maldição, ele obteve bons resultados novamente. E em Interlagos, que no caso não é em Interlagos a maldição, mas o GP do Brasil. O primeiro GP do Brasil dele, e assim foi de 84 a 89, os primeiros 6 aconteceram em Jacarepaguá. Ele nunca conseguiu vencer em Jacarepaguá. Nós poderíamos colocar, certamente, se não fosse pelo fato de em Interlagos ele ter vencido,
como uma das maiores frustrações da história do esporte também, Senna e Jacarepaguá. Porque além de ele não vencer lá, quem ganhava sempre era o Prost, o rei do Rio, e o argentino Carlos Reutemann, né? Então, os maiores vencedores do GP Brasil eram um argentino, rival, né? Embora de uma época anterior, e o maior rival dele, o maior rival dele em pista, Alain Prost. Então, em 84 ele não tinha condições de vitória, assim como em 85, né? Mas em 86 chegou perto, chegou muito perto, liderou por algum momento e fez segundo lugar, aquela corrida em que ele Piquet no palco com a bandeira do Brasil, no pódio com a bandeira do Brasil. Em 87 também ele não chegou a disputar a vitória, esteve ali, mas não tinha chance. E em 88 ele fatalmente venceria essa corrida, né? Ele faz a pole, tem um problema, precisa usar o carro reserva, precisa trocar de carro. Só que ele fez isso após já o período de tolerância para essa troca. Mesmo assim, largou dos boxes, veio lá do final, já chegou em segundo muito rapidamente, um monstro de uma corrida de recuperação. Poderia até mesmo vencer nessas condições, mas acabou sendo desclassificado, bandeira preta. E em 89, uma corrida na qual talvez nesse afã, nessa necessidade de vencer no Brasil, somada à pressão já na McLaren, com o Prost e tudo mais, na largada ele, Berger e Patrese, não me lembro se acho que era Patrese, posso estar errado nesse terceiro nome, uma batida meio tripla, um acidente meio idiota dos três, ele escapa, volta e termina a corrida em 11º lugar, né? A mudança de Jacarepaguá para Interlagos nesse entretempo, de 89 para 90. Chega em 90, ele inclusive ajuda a desenhar a parte da pista, por isso S do Senna, e faz a pole, liderando tranquilamente, vai vencer dessa vez, mas tinha um Nakajima no meio, assim como o Schleser lá em Monza. O Nakajima acho que foi até pior a questão, porque realmente ele forçou uma ultrapassagem onde não precisava. O Schleser foi, como eu disse, ele viu a oportunidade e o Schleser, por ter saído da pista, acaba perdendo o controle e está no meio dele. Então o Senna podia ter esperado um pouco mais, mas nessa do Nakajima parece que ele forçou um pouco a ultrapassagem, teve uma pequena batida, precisou voltar aos boxes para trocar, voltou à pista e terminou na terceira colocação. E o Prost novamente venceu. Até que chega em 91, essa corrida que todos lembram, o Senna faz a pole, domina amplamente a corrida, num dado momento começa a ter problemas com as marchas, até que no finalzinho, as 7 últimas voltas, travou na sexta e ele conseguiu, assim, dessa mesma forma. O tempo dele passa de 1 minuto e 21 para 1 minuto e 28 e ele consegue trazer para 1 e 25. Um dos maiores feitos do Senna não é ganhar uma corrida na sexta marcha, não é nada disso, e sim nas condições que ele estava, sobrecarga emocional, espasmos musculares em algum momento, o carro tecnicamente com problemas, com garoa, né? Por mais que não estivesse assim uma pista escorregadia, mas tinha pontos em que não dava para segurar tranquilamente, ele precisava forçar a obsessão pela vitória, né? E o cara conseguiu baixar em 3 segundos praticamente o tempo de volta. Então, esse é um dos maiores feitos do Ayrton Senna, baixar de 1,28 para 1,25 nessas condições todas. E aí a vitória dele todo mundo lembra, né? Eu vou colocar aqui para nós ouvirmos um trechinho desse finalzinho dele. Com Galvão, infelizmente. Aí vem Senna, puxa de um lado, acelera, puxa para a direita, tá chovendo, as gotas caem ali na câmera colocada no carro de Senna. São poucas curvas para o final. Ele vai deixando misto, vai no capricho Senna, vai para quebrar mais um tabu, vai para a 28ª vitória. Aí vem Senna, de ponta a ponta no Grande Prêmio do Brasil, fica de pé a torcida. As bandeiras começam a se agitar. A quadriculada em preto e branco está nas mãos de Mihaly Ridazzi. Senna vai apontar. Patrese está perto, mas ele vai apontar. Aí Senna, de ponta a ponta, vai apontar Ayrton Senna.
depois desta curva, aponta a Senna, vem pra reta, vai pra vitória, Mihaly Ridazzi, Ayrton, Senna do Brasil! De ponta a ponta ele vence em Interlagos, uma grande vitória de Senna, de ponta a ponta, ele fica muito. Essa vitória do Senna é difícil, né? Você pode ver 100 vezes, 1000 vezes. Quando chega nesses momentos, a gente acaba se emocionando. Quem viveu, mas ainda eu era criança. Meu pai assistiu essa corrida e estava presente, né, na reta dos boxes, ele e o meu irmão. Então eu era muito novo, tinha 5 anos na época, não pude estar presente, né, e não entenderia o tamanho da coisa. Mas, assim, no aspecto emocional, principalmente para nós brasileiros, certamente deveria estar em primeiro lugar essa situação do Senna, né? Mas vai ficar um pouquinho abaixo, né, nesses critérios que eu expus, talvez pelo tamanho ou representatividade desta competição. Wimbledon, já falamos, é o maior Grand Slam, o pináculo do tênis, é uma final de Copa do Mundo, né, do tênis, muito embora no aspecto emocional, certamente, e o fato de o Senna ter vencido essa corrida com tantas dificuldades, seria o maior final feliz da história da Fórmula 1, sem dúvida, mas dos esportes eu vou colocar um pouquinho abaixo dessas outras duas que eu vou mencionar, né? Segundo lugar, já adianto que é segundo lugar, então não vou fazer uma disputa, vou mencionar o primeiro depois. Segundo lugar para nós vai ficar Goran Ivanisevic em Wimbledon. Como eu havia adiantado, nem nesse caso o Ivanisevic não é um dos melhores de todos os tempos do tênis, né? Ele foi um belo tenista, mas não um dos 20, né? Nem um dos 30, talvez, de todos os tempos. Mas foi um grande tenista e, de todo modo, este palco, né, é o maior palco do tênis, e a história dele, propósito de vida dele no tênis era vencer Wimbledon, né? Ele tinha esse objetivo, ele se preparava para isso, ele tinha um estilo de jogo que casava perfeitamente com a grama rápida, bolinha, jogo extremamente rápido, né? Um saque extremamente potente. Ele é um dos 3 que mais marcaram aces na história, né? Karlovic, ele e o John Isner, e o Federer em quarto, né? Os que mais marcaram aces na história do tênis, por conta desse estilo de jogo dele, né? Enfrentou nessa final específica o gigante Patrick Rafter, também não é um dos 20 maiores de todos os tempos, mas na época um dos melhores jogadores que nós tínhamos aí, junto com o Guga, né? E outros. Ele havia participado de 3 finais de Wimbledon anteriormente, 92 ou 91, não sei se 91, 92, 94 e 98, enfrentando Sampras, Agassi, acho que foi Agassi, então 92 e Sampras depois, né? Então ele brigava ali com um dos melhores, né, o Agassi, e o cara que era o cara de Wimbledon até então, o Sampras, e acabou perdendo. Inclusive perdeu alguns jogos tendo uma chance de vitória boa, né? E aí vai envelhecendo e esse objetivo de vida continua lá, né? Esse objetivo profissional dele seguia lá. E ele consegue essa vitória épica após quase 3 horas, né? No terceiro set, 8-7 para ele. Então ele conseguiu uma quebra, né? Tava 7-7, ele quebra o Rafter e aí vai para o saque. Chega, tem um championship point, escapa de novo. Então é muito linda essa história dele com o Wimbledon. Como eu falei, é difícil eu falar para brasileiros, especialmente, dizer que esse final feliz do Ivanisevic é até maior do que o do Senna, mas principalmente pesem
a competição, né? Interlagos e Monza são grandes corridas, mas elas fazem parte de um campeonato, né? Então era um GP, aqui era um título de fato que estava em jogo, né? E no maior dos palcos do tênis. Então, após 3 tentativas frustradas em finais, somadas a outras N participações na qual ele havia sido eliminado, então mais de uma década tentando, martelando ali, né? Ao longo de todos os anos 90 falava-se do Ivanisevic e a sua quest, né? A sua busca por Wimbledon, e ele consegue nesse dia, né? Wimbledon em 2001. Então vou colocar a narração do ponto final também. Observem no inglês que o próprio narrador fala a respeito dessa busca dele. Como diz o próprio narrador ali, né? Depois de conquistar a ambição da sua vida, ele não pôde conter suas emoções. Então ele vai lá, sobe, quebra o protocolo, que eu falei que é o que o Nadal faria 7 anos depois, né? Quebra o protocolo, sobe na arquibancada e vai abraçar os familiares e o time. E a história é muito bonita. Inclusive, 2000, acho que foi no ano anterior, ou no próprio 2001, ele teve muito perto de ser eliminado na semifinal, acho que em 2001 mesmo, para o Tim Henman. O jogo durou 3 dias, exatamente, nessa competição na qual ele foi campeão. Na semifinal, a chuva prolongou a partida da semifinal por 3 dias. Ela não pôde ser concluída no dia seguinte, precisou do terceiro dia para ser concluída. E contra um ídolo, né? Ídolo local. Então ele brincou, tem uma frase do Goran Ivanisevic que ele diz que em Wimbledon ele jogava contra a torcida, né? Jogava contra o juiz, contra os boleiros, né? The Ball Boys, e contra ele mesmo, contra o adversário e contra ele mesmo. Então o mental dele, ele precisava elevar o mental para não se desconcentrar, e ele via também, né, que o juiz às vezes cantava umas bolas contra ele, a torcida era sempre contrária, principalmente porque enfrentava ou ídolos, né, como Sampras, ou jogadores locais e tal. Então também por isso, e essa dramaticidade que aconteceu com o Senna aconteceu com o Goran Ivanisevic também na semifinal, e pelo fato de Wimbledon ser, né, esse pináculo do tênis, é que ele fica à frente do Senna para nós. Mas a nossa primeira colocação vai vir dos esportes americanos também. Tá? Se na frustração e na mística eu deixei as 500 milhas de Indianápolis apenas como menção honrosa, aqui eu vou citar uma das corridas americanas como esse grande momento, esse maior final feliz da história dos esportes. Dale Earnhardt Sr., né? Dale Earnhardt, uma espécie, dá para fazer bem claramente esse comparativo de Ayrton Senna da NASCAR, né? Não apenas pelo seu carisma, pelo seu talento extremo, pelos seus números, né? Suas conquistas não são os recordes, mas são conquistas bastante relevantes, pela morte em pista, né? Pela morte trágica, pelo significado dele como ídolo e como quase que uma unificação dos americanos em torno dele, né? A exemplo do que o Senna conseguiu em algum momento no Brasil. O exemplo daquela vitória do Senna no Brasil em 93, né? Sua segunda vitória quando a torcida invade. Aconteceu aqui também esse dia com o Dale Earnhardt Sr. Mas antes, para explicar, né, essa trajetória dele, foram 20 anos, né? Se o Goran Ivanisevic foram mais de 10 anos, o Senna no Brasil foram 8 anos, o Dale Earnhardt Sr. foram 20 anos de tentativas e batia na porta e quase conseguia. Teve algumas vitórias, algumas corridas nas quais ele perdeu nas voltas finais, teve todo tipo de problema. E algumas vezes foi ultrapassado, em outras teve problema mecânico, problema de pneu, um acidente que prejudicou e foi batendo. E estamos falando das 500 milhas de Daytona 500, que é a principal corrida da NASCAR, é o equivalente das 500 milhas de Indianápolis na Indy, é o equivalente do Mônaco na Fórmula 1.
Então, era a principal corrida. E como eu disse, ele começa a correr lá em 1979, é isso, ou 80, 79, 80 e vai. Várias vezes chega perto, lá no comecinho já teve algumas oportunidades, depois arrefece um pouquinho, várias chances nos anos 90, até que finalmente, na sua 20ª tentativa, ele consegue a vitória. Vou deixar para vocês como sugestão, para entender, vou dar algum link aí também para a história do Senna, tanto em Monza quanto em Interlagos, um link para a história, explicar um pouquinho mais do LeBron com Cleveland, também um texto sobre o Goran Ivanisevic em Wimbledon, mas eu vou deixar como destaque principal para vocês, sugerir, pedir que vocês leiam, o texto 20 anos de tentativas, publicado no nosso GP Total, pelo nosso amigo querido Rafael Mansano. Há um ano atrás, praticamente, ele escreveu esse texto, pouco mais de um ano atrás. Ele conta toda essa saga. Essa foto aqui, vocês podem perceber, esse é o carro do Dale Earnhardt voltando para os boxes, e todas as equipes, todos os integrantes de todas as outras equipes fazem uma fila para congratulá-lo, né? Digamos assim, no Brasil, vocês devem lembrar, quando o Massa se aposentou, quando o Rubinho se aposentou, foi feito esse corredor para eles aqui no GP do Brasil, né? Muito mais para honrar a carreira deles e tal. Mas aqui tratava-se de uma vitória, né? E foi uma coisa totalmente instantânea e pensada. Ao passo que no caso do Rubinho e do Massa, não estou nem diminuindo eles, né? Foi uma coisa assim planejada como forma de parabenizá-los ou de dar o devido reconhecimento pela carreira que eles tiveram, né? Mas aqui foi uma coisa instantânea e essa vitória aconteceu tão esperada. Você vê os narradores vibrando, você vê uma espécie de sentimento coletivo no qual, nacional, né, coletivo no qual Dale Earnhardt era este ponto de união dos americanos, né? Então é muito bonito, eu vou colocar também então esse texto para vocês lerem, para explicar tudo isso, e vou colocar o trechinho final dele. Então, Dale Earnhardt, nas 500 milhas de Daytona, o maior final feliz da história dos esportes. Muito espetacular, mesmo quem não gosta, mesmo quem não se interessa, quem acha chato aquela corrida assim, né? Não tem como não reconhecer o significado disso. Beleza? Então, assim que terminar o vídeo, eu encerro a gravação também. Finally, the most anticipated moment in racing. If John Elway can win the Super Bowl, Dale Earnhardt said he could win the Daytona 500. And if he comes around under caution to complete this final lap, the taste of long-awaited victory will be his. Checkered flag. Dale Earnhardt finally is a champion of the Daytona 500. Look out on pit road. Every man on every crew has come out to the edge of pit lane to congratulate the man who has dominated everything there is to win in this sport, except this race, until today. There goes the grass. Yeah, goodbye. A smoke show. Well, the fellow who drives his Craftsman truck, Ron Hornaday, likes to do when he celebrates a victory. And now, look at that throng. Can he get to victory lane from here? He's going to have a lot of help from a lot of security people to get there, it looks like. I want to hear what he has to say. Don't worry. He's won at this racetrack 30 times. He, better than anyone, knows the way to victory lane. Out of his car and listen to this. Just all them race fans and all them people have been saying, Dale, this is your year. Dale, this is your year. And boy, a lot of them said it this year. All the way from Mr. France. Uma coisa, né, acabou de me passar pela cabeça para elucidar e mostrar o significado desse final feliz
a importância de Daytona para Dale Earnhardt e na sequência. Foi nessa pista, 3 anos depois, em que ele veio a falecer. Então, de uma certa forma, esse final feliz foi tão aguardado e parece que é uma coisa de destino, né? Quis o destino que ele viesse a falecer justamente nesse lugar que ele tanto lutou para vencer uma vez na vida. Beleza?